Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, por aqui tá tudo ótimo. Eu estou hoje aqui com o meu novo amigo, que eu ganhei do Ricardo, para comemorar a Páscoa. Eu sei que as pessoas talvez perguntem, né? O que coelho tem que ver com a Páscoa, com a morte de Jesus e tal? A pesquisa aí, depois você me fala. Eu sei a resposta, mas eu não vou entrar neste mérito, tá bom? O que eu queria dizer para vocês é que ele não tem nome. O Vicente está aqui, já está com ciúmes. E assim, eu queria que vocês me dessem uma sugestão de que nome eu colocaria nesse coelhinho aqui, coelhinho envelopado de papel de paredes. Olha só, bonitinho, né? Vou deixar ele aqui para o nosso Renato Responde de hoje. E depois da vinheta a gente começa. Então vamos lá, como é que foi a semana? Aqui foi uma loucura. Eu vou te dizer, eu sempre falo que eu não vou pegar mais nada na correria, aí depois eu pego. Eu não vou pegar mais, a promessa agora. É promessa. Nós pegamos uma obra que o cliente ia para o Japão por 10 dias e nós íamos fazer várias coisas dentro da casa dele, fazer uma lareira, fazer o escritório, colocar papéis de parede, arrumar isso, arrumar aquilo, decorar, comprar móveis e tal. E foi uma correria danada e só tirou a nossa alegria de viver de todos nós. O Thiago não dormia, o André não dormia, eu não dormia e eu tive que trabalhar sábado e domingo. Então assim, quando a pessoa fala assim, eu tenho 10 dias e tal, 10 dias dá pra fazer um quarto. Não, um quarto dá pra fazer em 5, um 4. Mas assim, a gente não pode prometer e não entregar, sabe? Se você promete, você tem que prometer menos e entregar mais. Não pode prometer mais e entregar menos. Então assim, ela chegou, faltavam algumas coisas e nós ficamos lá domingo até não sei que horas, eles chegaram domingo 3 horas da manhã, tava todo mundo cansado, todo mundo esgotado, então assim, eu não vou pegar mais assim na correria. Mas de resto tudo bem, né? A gente vai terminar agora do jeito que dá, vários projetos entrando, vários clientes procurando, contratos assinados e a vida que segue, não é? Então vamos lá, à primeira pergunta sem muita demora. Meu telefone deu um problema aqui, não queria abrir, então a gente abriu aqui em imagem, mas tá meio difícil de ler, mas acho que dá para eu ler. Então vamos lá, pergunta número 1. Renato, na sua experiência, quais fatores realmente fazem um imóvel disparar em valorização em apenas alguns anos? E como identificar essas oportunidades antes de todo mundo saber? A pergunta foi feita pelo Natanael. Olha, Natanael, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a melhor... Você perguntou, né? Quais fatores? Eu vou te dizer alguns fatores, mas o melhor mesmo era nós termos uma bola de cristal, né? Se nós tivéssemos uma bola de cristal, a gente colocava lá qual vai ser a maior valorização e aí você comprava ali. Mas a gente não tem a bola de cristal. Então só nos resta fazer uma pesquisa profunda e ficar de ouvidos abertos, né? Por exemplo, muitas pessoas falam, lá em Clermont vai ter o Olympus, que é o centro do... Eu já escuto isso por tantos anos, já faz uns 5 anos. E eu calculo que dá mais uns 5 anos para isso se realizar. Embora assim vai haver uma valorização dos imóveis lá. Eu acho que assim, fatores. Então, áreas em desenvolvimento. Você tem que procurar por áreas de desenvolvimento. Lembra quando nossos avós falavam? Quando eu comprei aqui, isso aqui tudo era mato? Então, umas áreas assim, né? E que tem potencial. Por exemplo, vou te dar um exemplo agora. A Popca, o condado já avisou que vai botar lá 2 bilhões de dólares em infraestrutura e outras coisas. Então, assim, isso já nem precisa falar mais nada, né?
É bom comprar em Apópica. Tanto que as construtoras começaram a comprar áreas e agora tem um condomínio do lado do outro lá fazendo. Então essa é uma boa oportunidade. Você comprar numa cidade que está em desenvolvimento. Então eu procuraria, o primeiro fator eu procuraria por áreas em desenvolvimento. O Intergarden era assim, 12, 13 anos atrás. Era uma área que só tinha mato, que as pessoas falavam, mas aqui só tem mato, aqui é muito longe, aqui não sei o que. Vai ver quanto custa uma casa lá hoje. Não é? Então, era uma área em desenvolvimento. Então hoje, Apópica, Ocala, Citrus Springs. Então assim, essas áreas, assim, quanto mais perto do centro de Orlando, mais caro, tá? Então, esse é um outro fator. Proximidade dos centros, onde tem de tudo, né? Onde tem teatro, casas de espetáculos, jogo de basquete e fábricas e isso e aquilo lá. Então, assim, quanto mais perto desses lugares. Outra coisa, outro fator de valorização que você pode pesquisar é com respeito a melhorias, né? Então, por exemplo, a cidade de Orlando tem vários projetos agora. Se você entrar no site da cidade de Orlando, você vai ver todos os projetos para os próximos 3 a 5 a 10 anos. E ali você identifica que aquelas casas e aquelas áreas onde vão ter esses novos projetos vão valorizar muito. Então ali também você pode comprar. O importante também é você ficar um pouco atento, inclusive nesse negócio do site da cidade de Orlando, porque, por exemplo, se passar uma rodovia lá e vai desvalorizar, né? Uma rodovia, uma ponte barulhenta com caminhão, tal, numa área residencial assim, aí desvaloriza também, então é hora de vender. Mas eu acho que os fatores são esses, tá bom? Turismo, abertura de parques, aberturas de supermercados, investimento do condado, investimento da prefeitura, todas essas coisas. É lógico, se nós tivéssemos uma bola de cristal e lá em 2019 eu tivesse ficado sabendo que ia ter uma pandemia e depois da pandemia esses imóveis iam dobrar, eu tinha comprado um monte de imóvel financiado, o máximo que eu pudesse. Teria comprado o máximo de... Porque você pode comprar um imóvel... Olha só, vou te contar, hein? Você pode comprar um imóvel financiado e aí quando você alugar esse imóvel e esse aluguel pagar esse financiamento, você já fica com o crédito zerado. Ele não conta mais como uma dívida sua. Aí você pode fazer outro. Aí você pode fazer outro. Aí você pode fazer outro. No limite eu não sei, né? Talvez 10. Mas cada aluguel que você tem que paga o financiamento, você zerou aquilo, você pode contratar um outro. Então, por exemplo, comprei uma casa agora. Se eu alugasse essa casa, eu poderia comprar outra. Então eu teria comprado 3 ou 4, depois de 12 meses, aquilo ali disparou, dobrou. Eu teria vendido e tinha ficado com $1 milhão no bolso. Mas a gente não sabe dessas coisas, então só nos resta a prestar atenção nesses fatores. Consulta bons corretores, muita gente fala muita coisa na internet. O melhor é você pesquisar e ler do que você perguntar, porque cada um puxa a sardinha para o seu lado. Cada brasileiro que você falar aqui, ele vai dizer que o bairro onde ele mora é melhor, entendeu? Então não dá para acreditar muito nas pessoas. Você pode perguntar. Tem aqueles que têm preguiça de ler, né? Que é só perguntar. Você pode perguntar para ver a opinião, mas depois você tem que ter um julgamento seu. Tá certo? Obrigado, Natanael, da sua pergunta. Vamos à pergunta número 2. Renato, aqui na minha cidade, eu joguei muito futebol de campo amador em comunidades. Hoje não jogo, mas sempre acompanho partidas nos campos. Queria saber se aí existe futebol amador de comunidade, campeonatos locais e excursões esportivas. Quem fez a pergunta foi o Ian Rezende. Olha, Ian, eu vou te dizer que de cara assim, que de futebol eu não entendo nada, tá? Porque eu inclusive não gosto de futebol.
Eu só assisto a Copa do Mundo porque eu gosto de ver a torcida dos países, tal. Então de vez em quando assim, Brasil e Itália, daí eu assisto assim só pra gente, mas assim, eu não sou fã de futebol, eu nunca joguei futebol, eu tinha ódio que na escola que eu estudava, a aula de educação física era só futebol. Não tinha um vôlei, não tinha um basquete, não tinha um handebol, era só esse maldito futebol. E eu nunca gostei de jogar futebol, eu nunca joguei direito e eu ficava sempre inventando uma doença para não ter que fazer educação física. Ou, vou te dizer, quando o professor me falava que eu era obrigado a jogar, eu ficava andando pelo campo de futebol. A bola passava na minha frente, eu ficava lá, eu e meu amigo, a gente ia conversando e a gente ia dando a volta lá. Ele podia me obrigar a entrar no campo, mas ele não podia me obrigar a jogar, né? Então, assim, eu não sei nada de futebol. O que eu vou te dizer é a minha impressão, tá bom? Eu acho que se você pesquisar no Google, você vai conseguir a resposta para a sua pergunta. Mas eu vejo que aqui nos Estados Unidos não tem muito essa pegada do futebol, como no Brasil, que qualquer terreno baldio vira um campinho e as pessoas jogam, né? Não tem muito isso aqui. Aqui são outros jogos, outras coisas. Mesmo porque as crianças não ficam mais na rua como ficavam antigamente. Agora, eu já ouvi dizer que o pessoal das igrejas, eles jogam futebol. Eles jogam futebol, eles têm o dia que eles jogam futebol com o pessoal da igreja. Um sábado ou um domingo à tarde. Então, existe alguns grupos que jogam futebol. Tem grupos também que jogam vôlei, que jogam basquete, que fazem outros esportes. Então, assim, é só você realmente mudar aqui para a cidade. Se você frequenta uma igreja, você pergunta se eles têm, ou você pode até mesmo você organizar. Tem quadras que você pode alugar, tem campos que você pode alugar e essas coisas assim, tá bom? Então eu acho que não tem uma coisa muito aberta que você vê em todo canto, mas a comunidade brasileira que já passou de 100 mil pessoas na Grande Orlando, eles gostam de futebol e eles jogam. Então assim, eu fico sabendo que tem. Tem também aquele tal de... Como é que chama, Dani? Beach tênis? Não. Beach tênis, mas eu acho que o pessoal joga o pickleball, não? Eu não sei, tem um negócio aí de tênis, acho que é beach tênis, não sei. Tem o beach tênis que é tipo tênis na areia. Então, esse daí tem vários lugares que tem, muitos brasileiros participam e tem campeonatos no sul da Flórida, não sei aonde, eles vão todos e competem, então assim, tem bastante isso daí, né? Eu mal vou na academia, tá? Mal vou na academia, então assim, esporte comigo eu nem tenho tempo. Tá bom, Ian? Obrigado da sua pergunta. Vamos lá, a pergunta número 3. Renato, vou fazer uma pergunta meio embaraçosa. Ah, meu Deus! Lá vem. Vamos ver o que a pessoa vai perguntar. Não fique bravo comigo. Você fala muito sobre o seu ex-marido. O Alex não acha ruim isso? O Bernardo perguntou. Olha, Bernardo, essa eu acho que é uma ótima pergunta para o Alex responde, não é? Eu vou pegar essa sua pergunta, vou enfiar no meio da pergunta que ele vai gravar hoje, dizendo que é uma pergunta extra, que chegou de última hora. E eu quero ver o que ele vai falar. Então eu vou te dizer o seguinte, o meu ex-marido, assim, eu tive um casamento péssimo. Eu tive um casamento... Então, assim, é difícil. As pessoas... Bernardo, né? As pessoas, Bernardo, elas estão em vários estágios de desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu estava, depois de 5 anos de terapia, eu estava num desenvolvimento pessoal aqui, o meu ex-marido estava num desenvolvimento pessoal negativo. Eu estava... E assim, no começo foi muito bom, tal, não sei o que, mas depois eu comecei a ver muitas coisas ruins e o negócio começou a ficar pior, cada vez pior, né? Cada vez pior. Quanto mais bem sucedido eu ficava, pior ele ficava.
Então, eu cheguei à conclusão que eu não conseguia ajudar ele e que não tinha jeito, né, de nós dois vivermos desse jeito com os cachorros também. E eu não gosto de briga, eu não gosto de grito, eu não gosto de quem fala alto. Então, eu decidi me separar. Depois, porque nós temos os cachorros juntos, né, nós tínhamos uma guarda compartilhada dos cachorros. Ele ficava com os cachorros um pouco, eu ficava com os cachorros um pouco, mas depois que ele voltou de New Jersey. E aí, chegou um ponto que já ele morava num lugar que não dava mais para pegar os cachorros, mas ele vinha e ficava. E aí, assim, as coisas foram melhorando. Até um dia ele falou assim, eu sei que eu fui um mau marido, mas eu vou ser um bom amigo. E ele mudou muito. Ele mudou muito e nós acabamos nos tornando amigos. Então, assim, o Robert é meu amigo. Ele é uma pessoa que eu posso ligar no meio da noite e falar com ele. Se ele morasse aqui, ele não mora mais aqui, mas se ele morasse aqui, eu podia ligar no meio da noite e falar, preciso de sua ajuda. Ele entrava no carro e veio me ajudar. Ele vinha em casa tomar café. Ele convidava a gente para jantar, então jantava eu, o Alex e ele. Ele sentava e conversava com o Alex. Se bem que assim, o Alex é bem liberal e ele é bem conservador. Então assim, tinha uns rasgos aí. Mas eu acredito que o Alex não se incomoda. Mas eu vou te dizer uma coisa pessoal, tá? Então aqui, ó, agora é o tea, né? Aqui nos Estados Unidos, quando você fala que você vai contar uma coisa, você fala assim, me conta o tea, né? O chá. Me conta o chá, me conta a fofoca. Mas isso não é uma fofoca, mas eu vou te contar uma coisa muito pessoal. Tá bom? Muito, muito pessoal. Sinta-se privilegiado de eu te contar isso daí. E vocês que estão assistindo. O Robert tem uma personalidade bem aberta, assim, ele é bem comunicativo, ele dá risada alto, ele não sei o quê. Então, quando nós tínhamos festas de família, e o Robert não tem família nenhuma, eu acabava convidando por pena dele, para ele participar também. E ele meio que roubava a cena, sabe? E o Alex não gostou disso. Então o Alex chegou para mim e me pediu. Falou, nas festas de família, no Natal, na Páscoa, será que dá para você não convidá-lo porque eu sou seu marido e tal? E eu vi que ele ficou com ciúmes e então ele via que as pessoas conversavam mais com ele do que com ele. Então assim, ele me pediu e eu atendi, porque eu acho que é um pedido justo, tá certo? E eu inclusive expliquei pro Robert. Eu falei para ele assim, ele não se sente bem. E o Robert entendeu, ele falou, não, tudo bem, sem problemas. E até quando ele morava aqui, a gente tomava café uma vez por semana, ele ia lá em casa, a gente... Tem algumas coisas de humor que eu só consigo dar risada com ele, né? A gente manda, nós trocamos aqueles reels do Instagram de piada, que é piada que ele dá risada e eu dou risada, que é uma comédia nossa, entre nós. Mas não tem mais nada a ver, não tem possibilidade nenhuma de reatar relacionamento de jeito nenhum. Então, o Alex sabe muito bem disso, então eu acho que nesse ponto ele não sente ciúmes, não. Tá bom, Bernardo? Então vamos lá, pergunta número 4. Renato, o que você considera indispensável em uma cozinha? Além do que já estamos acostumados, tem um item ou utensílio diferente do qual você não abre mão? Adoro as suas dicas. A pergunta foi feita por Gilberta. Obrigado, Gilberta. Olha, eu já falei aqui, não sei se você é novo no canal, sabe? A minha paixão de design é por cozinhas, lavanderias e depois banheiros. Na cozinha, lavanderias e banheiros. Eu adoro. Adoro, 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 adoro. Se eu pudesse, eu seria designer só de cozinha, lavanderia e banheiro. Banheiro mais ou menos, tá? Mas eu gosto de fazer banheiro. Mas eu gosto de fazer mesmo cozinhas e lavanderias. Eu acho que uma coisa indispensável na cozinha é a lava-louças. Tá? Essa daí eu não vivo sem de jeito nenhum. E eu vou te dizer mais, o que é melhor é que você tenha 2 lava-louças. Porque se você der um jantar,
Uma lava-louça é bom para 2 ou 3 pessoas. Se você der um jantar ou se você tem criança, já não dá conta, entendeu? E é provado que a lava-louças lava a louça melhor do que você. Ela esteriliza a louça. Ela economiza mais água do que você. Você gasta muito mais água. E a eletricidade, se você for lavar com água quente, a eletricidade dela, o consumo é menor do que você com a torneira ligada ali com a água quente. Então, a lava-louça lava melhor que você, ela economiza água e ela economiza luz. Então não tem porque você lavar na mão. Ah, mas aqui eu gosto. Então, assim, cada um com o seu gosto, né? Vai e lava. Mas se você tem tempo para perder, porque se você... A primeira vez que eu comprei uma lava-louça, lava-louças... Você fala direito, Renato? Primeira vez que eu comprei uma lava-louças e eu li no manual, ali dizia que a dona de casa, né, que achei até que hoje isso não é politicamente correto dizer, tem que ser o dono de casa ou a pessoa que trabalha em casa, porque não é só mulher, né? Gasta 500 horas por ano lavando louça. Então, se você, dessa hora que você está lavando louça, você gastar 5 minutos para pôr dentro da lava-louça, você ganha 55 minutos para fazer outra coisa. Para estudar, para melhorar, para ler um livro, para trabalhar, para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus cachorros, para ir no supermercado e tal. Não já imaginou? 500 horas por ano que você economiza? Ah, mas eu lavo. É uma pessoa só que lava rapidinho. Mas eu vou te dizer, eu já morei sozinho aqui. Né? Quando eu me separei, eu morei sozinho. E eu tinha um monte de copo, um monte de prato, um monte de talheres e eu ia pondo. Ligava 2 vezes por semana, mas eu não lavava na mão, não. Eu ia pondo lá, ia pondo lá, ia pondo lá, ia pondo lá. Quando começava a cheirar, se estivesse cheirando meio azedo, eu fazia ela dar um giro no enxágue. Enxaguava com água quente e continuava lá esperando, depois lavava. Então eu acho que a lava-louças é essencial. Essencial, essencial, essencial. Conversando com a Denise outro dia, ela falou que ela não vive sem air fryer, que ela nem usa mais o fogão, que ela só faz forno e air fryer. Eu não sei usar air fryer. Eu acho que, por exemplo, um bife na air fryer fica duro, fica seco. Então assim, eu uso air fryer para algumas coisas. Por exemplo, eu pego linguiça, eu furo a linguiça, eu coloco na air fryer, sai aquele 1 centímetro de óleo de dentro da linguiça e a gente come ali na hora, porque depois que ela esfriou, ela vira uma borracha, né? Vira um pneu. Então, tem gente que diria air fryer. Outra coisa que eu acho essencial na cozinha, que eu não tenho e que na minha nova casa eu vou ter, é uma chef sink, né? Aquele pot filler que vai na frente do fogão, que é aquela torneira assim, ele é bom para você encher a panela para fazer macarrão e essas coisas todas. Mas a água sai gelada dali. Não dá para instalar água quente ali? Dá. Só que até a água quente chegar, você tem que encher aquilo e jogar fora, encher aquilo e jogar fora, até começar a sair água quente dali. Então aquilo praticamente só serve, eu só uso aquilo para encher o tubo de água que eu coloco na fonte lá dos cachorros que bebem água e panela de macarrão. E às vezes quando eu tô com pressa, eu encho a panela de macarrão com a água quente da pia, porque daí ela, para ferver, ela demora metade do tempo do que a água que sai gelada dali do pot filler. Então, na minha próxima casa, eu não vou ter o pot filler, eu vou ter o chef sink. O que é o chef sink? O chef sink é uma piazinha pequenininha assim, ó, assim, que fica do lado do fogão com uma torneira. Então você tá ali fazendo a comida, você foi e provou. Você não quer pôr de volta porque te falaram que azeda, que isso aí é uma besteira. Azeda quando tem bactéria, quando tem fungo. E na temperatura que está ali, nada sobrevive. Nem você, se você ficar naquela temperatura que está fervendo ali, você morre também. Se você entrar numa panela fervendo, você morre. Então, mas tem gente... Então eu vou te contar um segredo aqui, tá? Quando eu tô sozinho cozinhando com o Alex, eu experimento, eu não vou lavar a colher.
né? Agora, se tem um monte de gente na cozinha, por respeito às outras pessoas que vão talvez com nojo, não sei o quê, eu vou lá, lavo e uso a colher de novo. Agora, se eu tivesse uma chef's sink, uma pia do chefe ali do lado, eu lavava ali, nem saía dali, nem tinha que ir lá na pia lavar, entendeu? Ou quero usar a mesma colher que eu estou fazendo aqui para enxago ali e vai ali. Você precisa de água quente na comida. Você tem que colocar uma xícara de água fervendo ali. Você vai ferver, você liga ali, tem água quente. Se você deixou a água quente já correr por um tempo e ela ficou bem fervendo, na hora que você ligar, aquela que está no cano ainda está quente. Você pega dali, põe na comida. Você pega dali, você lava ali. Entendeu? Então, assim, aquilo ali, pra mim, é uma mão na roda. É o que eu vou ter na minha próxima casa. E já são 2 projetos que eu já instalei para os clientes. Então, a chef's sink eu acho que é uma coisa que você tem que ter. Outra coisa que eu acho que é essencial em uma cozinha é o exaustor. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Se bem que no Brasil a cozinha é fechada, é fechada. Mas você faz uma fritura, você faz um negócio com fumaça lá, depois as cozinhas no Brasil são azulejadas até o teto. Depois você tem que limpar todo aquele azulejo, né? E dá trabalho. Então, um exaustor é um negócio essencial e você tem que comprar, nem que você faz em 48 vezes, em 72 vezes, assim, quando você terminar de pagar o carro, você termina de pagar o exaustor também, mas você compra o melhor que você conseguir. Ah, mas ele faz barulho. Faz, mas ele é eficiente. Vai te salvar tanto, vai te economizar tanto trabalho, tanto músculo de ficar lá limpando e tal. Por exemplo, já falei aqui também, o Alex gosta de tilápia empanada, frita, não gosta na air fry, já fiz pra ele, ele não gostou. Ele gosta frita. São 2 coisas que ele gosta frito. A bisteca também fiz na air fry, ele comeu metade e falou assim, vou jogar fora porque eu não consigo comer esse negócio aqui, tá seco que não uma pedra. Então ele gosta da bisteca frita e ele gosta da tilápia frita. Então eu tenho meu fogão aquele de elétrico, porque eu não gosto de gás, jamais terei gás na minha vida novamente. Tem uma boca que é central, no fundo assim. Então eu ponho a frigideirona grande lá, coloco o óleo e ligo o exaustor. Quando eu começo a ver um pouquinho de fumaça subir assim, é que o óleo já ficou quente. Eu coloco lá, sai aquela fumaceira e aquilo suga tudo. E você jantou, deu 1 hora, não tem mais cheiro de peixe, nem de fritura, nem de óleo, nem de nada. Outra coisa, quando eu vou fazer hambúrguer, que às vezes ele quer comer hambúrguer de jantar. Tá bom, eu faço hambúrguer. E se você comprar um hambúrguer no supermercado, eles pegam a carne moída, fazem um hambúrguer assim e vende pra você. Daí você põe sal por cima. Na hora que você mastiga, aquilo por dentro tem gosto de sangue, de carne, não tem tempero nenhum, fica o sal só por fora, é um horror. Então eu pego a carne moída, eu tempero, tem uma receita de hambúrguer lá, você pode procurar no Google, tem um monte. Daí eu coloco cebola, coloco alho, cebola bem fininha. Eu coloco um pouquinho de salsinha, um pouquinho de coentro, um pouquinho de caldo quinoa, coloco seria farinha de rosca no Brasil, mas aqui a gente chama de breadcrumbs, né, que é aquele flocos de pão. Eu coloco um ovo, e aí eu misturo tudo aquilo lá, e daí na hora que você faz aquele hambúrguer ali, ele fica delicioso, saboroso. Só que eu tenho uma chapa que eu coloco no fogão elétrico, e ela esquenta e eu ponho o hambúrguer. E aquilo faz uma fumaça. Hambúrguer faz uma fumaça, era melhor você fazer lá fora. Ah, por que você não faz na churrasqueira? Porque depois para limpar essa churrasqueira, entendeu? E eu sou a favor de coisa prática, né? Então eu coloco ali na minha chapa, faz aquela fumaceira terrível, aquela fumaceira todinha é sugada, eu pego aquela chapa, eu fio na lava-louça. Uma vez a cada 2 meses eu tiro as grelhas do meu exaustor, coloco de molho na água quente, passo um sabãozinho, enxago e boto de volta. Se quiser pode pôr na lava-louças também. Então eu acho que são essas as 3 coisas que você tem que ter. Não tem nenhum outro utensílio, cortador, eu não uso aqueles
mixers, aquelas coisas, eu não uso aquilo. Liquidificador eu uso só quando vai fazer pudim. Não tem muita coisa não. Eu acho que é a lava-louça, né? Lava-louças, a Chef Sink e o exaustor. Sem esses daí eu não vivo, né? Ou então tem uma cozinha lá fora, assim, lá ao ar livre, para você fazer e não ficar cheiro de nada. Tá bom? Então agora nós terminamos a última pergunta. Me fala você que assistiu, me fala aí nos comentários, qual que é o utensílio que você não vive sem na cozinha? Air fryer? Mais um que eu adoro, a arrozeira. Nada mais desse negócio de frito, alho, não sei o que, depois lava a panela. A arrozeira é uma coisa ótima, tá bom? E me deixa saber o que você tem na sua cozinha que você não abre mão. Eu vou adorar saber, porque vai até me ajudar para eu fazer os meus projetos no futuro, tá bom? Nós vamos terminar por aqui. Eu ainda vou gravar mais alguns. Hoje o Alex grava o dele. Quando você vê esse episódio, já terá acontecido o Alex Responde. Mas nós estamos muito ansiosos porque vai ser domingo agora, o primeiro, tá bom? Não esquece de me dizer qual vai ser o nome do coelhinho lindo da Páscoa, tá bom? E eu vejo você na quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos mostrar uma casa, um projeto. Então fica ligado, a gente se encontra lá, tá bom? Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.